Você sabia que servidores públicos aposentados e pensionistas diagnosticados com certas doenças graves têm direito à isenção do imposto de renda? Esse benefício, muitas vezes desconhecido, pode fazer uma diferença significativa na renda mensal de muitos brasileiros. Eu quero responder às 8 perguntas mais comuns sobre esse tema. Vamos lá? Eu sou Eurípides Souza, sou advogado especializado em direito dos servidores públicos, com mais de 10 anos de experiência na área. Se você quer saber mais sobre isso, bem como sobre os direitos dos segurados do INSS, já deixa o seu like e se inscreva no canal para não perder nada do que a gente publica por aqui. A principal dúvida é quais doenças graves dão direito à isenção do imposto de renda. A Lei 7.713 de 88, em seu artigo 6º, inciso 14, estabelece a isenção do imposto de renda para proventos de aposentadoria ou pensão recebido por pessoas com doenças graves específicas. Mas atenção, esse benefício se aplica apenas aos aposentados e pensionistas, não aos servidores ainda em atividade. As doenças graves mais comuns que a gente tem é, por exemplo, o câncer, a cardiopatia grave, a cegueira e tem um exemplo muito interessante que é a moléstia profissional, que não é uma doença específica, mas que pode dar direito à isenção caso se comprove que a pessoa carregou ou carrega uma doença em razão do trabalho. É importante notar que essa lista ela é taxativa, ou seja, somente as doenças expressamente mencionadas dão direito à isenção. No entanto, alguns termos como moléstia profissional, cardiopatia grave e alienação mental são conceitos abertos que podem abraçar diversas condições. O mais aberto deles é, sem dúvida nenhuma, a moléstia profissional, pois ela admite a isenção com qualquer doença, ainda que não seja considerada grave, mas que se enquadre como moléstia profissional. Um exemplo é o caso de um policial militar que adquiriu uma surdez parcial por trabalhar durante anos no esquadrão antibomba. Em razão disso, ele teve reconhecido seu direito à isenção do imposto de renda. Veja que a surdez não faz parte do conceito de nenhuma das doenças graves especificadas na lista, mas nesse caso específico foi possível garantir a isenção por causa dessa relação entre a doença e o trabalho específico do policial. Outro exemplo que vale a pena mencionar é o termo cardiopatia grave, que é um conceito amplo e pode se aplicar a diferentes tipos e graus de doenças cardiovasculares. Um servidor público que já tenha sofrido um infarto do miocárdio grave, deixando sequelas e comprometendo significativamente a funcionalidade cardíaca, pode ser considerado portador de uma cardiopatia grave, mesmo que não apresente sintomas agudos no momento do pedido de isenção. Da mesma forma, o conceito de alienação mental abrange transtornos mentais severos que comprometem a capacidade cognitiva e de discernimento do indivíduo. Nesse caso, doenças como o Alzheimer, esquizofrenia com sintomas psicóticos intensos ou transtorno bipolar grave poderiam ser enquadrados nessa categoria, desde que devidamente atestadas por perícia médica especializada. A isenção por cegueira também admite a discussão sobre o grau de deficiência visual necessária para ter direito à isenção. E o entendimento atual da jurisprudência é que a visão monocular é suficiente para garantir o direito à isenção. Esses conceitos mais abertos exigem uma avaliação detalhada pela junta médica ou pelo perito do INSS, que vai analisar cada caso concreto para determinar se a condição do servidor público se enquadra nos termos da lei e garante, portanto, o direito à isenção do imposto de renda. Mesmo que uma doença não esteja expressamente listada, é importante que o servidor público busque a avaliação médica, pois condições graves que se enquadrem nesses conceitos abertos também podem garantir o benefício da isenção tributária. Como funciona na prática? Vamos imaginar o caso de Maria, uma servidora pública que se aposentou há 2 anos e recentemente foi diagnosticada com um câncer de mama. Como a neoplasia está na lista de doenças que dão direito à isenção, Maria pode solicitar o benefício. O primeiro passo de Maria será solicitar uma avaliação da junta médica do órgão gestor da Previdência. Se Maria fosse segurada do INSS, ela deveria solicitar a avaliação a um perito do INSS. Essa avaliação médica é crucial, pois é ela que vai determinar se a condição de Maria se enquadra nos termos da lei.
E se o pedido for negado? Suponhamos que João, outro servidor público aposentado, tenha tido um infarto recentemente. Ele solicita a isenção, alegando cardiopatia grave, mas seu pedido é negado administrativamente. Nesse caso, João tem o direito de ingressar com uma ação judicial para discutir o seu direito à isenção. Nessa ação judicial, pode ser necessária a realização de uma nova perícia, a não ser que o juiz considere que a doença grave já está suficientemente comprovada pelos laudos e exames juntados. Em outras palavras, a necessidade da perícia vai depender da qualidade dos documentos médicos apresentados e, claro, de o juiz estar convencido de que aqueles documentos são suficientes. Outra dúvida comum é se a isenção é permanente. Aqui está um ponto crucial. Uma vez concedida a isenção, ela deve ser mantida mesmo que o beneficiário não apresente mais sintomas ou tenha se curado da doença. A súmula 627 do Superior Tribunal de Justiça é clara. O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença e nem da recidiva da enfermidade. Não é preciso estar doente para ter direito à isenção. Na prática, isso significa que se Ana, uma servidora aposentada, recebeu isenção devido a um câncer de pele e após o tratamento foi considerada curada, sua isenção deve ser mantida. Mesmo que ela seja chamada para uma reavaliação, a isenção não pode ser revogada com base na cura da doença. Aliás, Ana teria direito à isenção ainda que seu câncer tivesse sido diagnosticado e tratado quando ela era ainda jovem. Não importa, portanto, quando a pessoa teve a doença grave. O que importa é se a pessoa já teve a doença grave. Se já teve, então tem o direito garantido à isenção. Agora a gente tem que saber quando a isenção começa a valer. A isenção é devida desde a aposentadoria, se o servidor foi diagnosticado com a doença grave ainda em atividade, ou desde a data do diagnóstico, se esse ocorreu após a aposentadoria. É importante destacar que a data do requerimento de isenção não influencia o início da isenção, respeitando-se apenas a prescrição quinquenal. Por exemplo, se Pedro se aposentou em 2018, já com diagnóstico de esclerose múltipla, mas só solicitou a isenção em 2023, ele terá direito aos valores retroativos desde 2018, respeitando o limite de 5 anos para trás a partir da data do pedido. Agora, se Pedro se aposentou em 2018, teve o diagnóstico da doença em 2020 e somente em 2023 pediu a isenção, ele vai receber os retroativos a partir do diagnóstico. Em síntese, o direito à isenção nasce com o diagnóstico da doença quando a pessoa já é aposentada. E quando ela ainda não é aposentada, mas já diagnosticada com a doença grave, o direito à isenção nasce com a aposentadoria. A isenção se aplica a toda a renda? Sim, a isenção se aplica a toda a renda proveniente da aposentadoria ou pensão, independentemente do valor. No entanto, é crucial entender que ela não se estende a outros tipos de rendimentos. Imaginemos que Carlos, um servidor aposentado com doença de Parkinson, além de sua aposentadoria, possui renda de aluguéis de imóveis. Nesse caso, apenas os proventos da aposentadoria serão isentos do imposto de renda. A renda dos aluguéis continuará sujeita à tributação normal. Como ficam os pensionistas? O pensionista só terá direito à isenção se ele próprio for portador de uma das doenças graves listadas na lei. Não importa se o servidor falecido tinha alguma doença grave ou não. Por exemplo, se Mariana recebe pensão por morte de seu marido, que era servidor público, ela só vai ter direito à isenção se ela mesma for diagnosticada com uma das doenças previstas na lei. Tenho doença grave, sou servidor público aposentado e já paguei imposto de renda por muito tempo. Tem como reaver o que eu paguei? Tem como sim. O procedimento ele é simples. Basta retificar as declarações de imposto de renda dos anos anteriores. Ao fazer isso, você vai entrar automaticamente na fila de restituição do imposto de renda, independentemente do valor a ser recebido. E o melhor, esse valor não vai para precatório, o que agiliza muito o recebimento. Com relação ao ano vigente, agora em 2024, é necessário aguardar a abertura do prazo para declarar o imposto de renda,
o que acontece só no ano que vem, ou seja, 2025, para na própria declaração informar a isenção e pedir a restituição, que será paga nos lotes de restituição do ano. A isenção de imposto de renda para servidores públicos aposentados e pensionistas com doenças graves é um direito importante, mas muitas vezes desconhecido ou mal compreendido. Se você ou alguém que você conhece se enquadra nessa situação, não deixe de buscar esse benefício. Lembre-se, conhecer os seus direitos é o primeiro passo para exercê-los plenamente. Em caso de dúvidas, ou se você acredita ter direito à isenção e enfrentar dificuldades para obtê-la, é sempre recomendável buscar orientação jurídica especializada. Um advogado com experiência em direito administrativo e previdenciário poderá avaliar o seu caso específico e orientar sobre os melhores caminhos a seguir. Se você gostou dessa explicação, deixe uma curtida e mande para que mais pessoas possam conhecer esse direito. Se inscreva também no nosso canal. A gente sempre posta vídeos para explicar sobre os seus direitos. Até a próxima!